O presidente Trump anunciou que vai proibir a imigração para os Estados Unidos de pessoas do terceiro mundo e vai, inclusive, revogar green card, vai proibir as pessoas, vai expulsar as pessoas dos Estados Unidos. É mais um endurecimento da posição migratória do Trump depois que houve aquele atentado terrorista lá em Washington, que 2 guardas nacionais foram feridos. Infelizmente, um dos guardas, na verdade uma mulher, ela acabou falecendo depois, né? O outro ainda está em estado crítico no hospital, a família espera a recuperação dele, pediu orações e coisa e tal, ele ainda está se recuperando. O cara que atirou era um nacional do Afeganistão, era um imigrante do Afeganistão que por algum motivo resolveu atirar, não se sabe ainda qual foi a propósito dele. O fato é que o cara era um apoiador dos Estados Unidos no Afeganistão, ajudou as tropas americanas lá no Afeganistão, e quando o Biden fez aquela retirada meio desastrosa, ele acabou vindo para os Estados Unidos e acabou recebendo o asilo aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, justamente no governo Trump, recebeu ano passado. E ele estava com asilo nos Estados Unidos concedido pelo governo Trump, esse ano ainda, né? Mas, no entanto, o cara acabou cometendo esse crime terrível, sem dúvida alguma. Aparentemente vai sobrar para todo mundo, né? O Trump prometeu interromper a imigração de países do terceiro mundo. Vocês sabem que o Brasil é do terceiro mundo, ou seja, sobrou para nós, galera. É isso daí. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Alemão Mocorongo de Barra do Piraí, Alexei Romanov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, vocês sabem a minha posição sobre imigração. Eu acho que imigração é uma coisa positiva no geral. Ah, mas vão alguns maus elementos. É verdade, vão alguns maus elementos, mas vão muito mais bons elementos do que maus elementos no final das contas. O problema é justamente você fazer o trabalho de polícia e eliminar os maus elementos, né? Ou deportar os maus elementos, não proibir todas as pessoas ou fechar fronteiras como o Trump vem fazendo. Mas enfim, essa é a minha opinião. O Trump tem a política dele, parece que é uma política muito bem-vinda lá nos Estados Unidos. Eu entendo o posicionamento do pessoal, né? O principal motivador disso foi isso daqui. Esses aqui são os 2 guardas nacionais que foram alvos de tiros lá em Washington, né, alguns dias atrás. A gente fez até uma live sobre isso. Infelizmente, a moça acabou falecendo, ela não resistiu aos ferimentos. O rapaz ainda está lutando pela vida dele no hospital, está em situação crítica, a família pediu que as pessoas rezem por ele, mas ainda não se recuperou, né? E a pessoa que fez o tiroteio é um afegão, como eu expliquei. Então, daí gerou esse problema aí do Trump, gerou essa preocupação toda do Trump, né? Num primeiro momento, eles haviam proibido, eles falavam que vão parar a migração de todos esses países aqui. Que são países críticos, né? Então aqui Afeganistão, Guiné Equatorial, Burma, Burundi, Eritreia, Haiti, Irã, Cuba, Laos, Libéria, porque aqui está em alemão, tá? É por isso que está com o nome um pouquinho diferente aqui, escrito diferente. República do Congo, Serra Leone, Somália, Sudão, Togo, Chad, Turcomenistão, Venezuela e Iêmen, né? Então esses países teriam a imigração interrompida. Mas depois disso, o Trump veio com outro aviso aqui dizendo que todos os países do terceiro mundo serão proibidos. Ou seja, em princípio o que eu entendi é que ele vai deixar apenas Europa, Canadá e Austrália com possibilidade de imigração para os Estados Unidos. Todos os outros países seriam proibidos, né? Mesmo com o nosso progresso tecnológico, a política de imigração erodiu esses ganhos e nós vivemos em condições piores, né, para muitos, né? Eu vou permanentemente pausar a imigração para todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema americano vai se recuperar totalmente. Terminar todas as milhões de admissões ilegais do Biden, inclusive aqueles assinados pelo Autopen do Sleepy Joe, né? E remover qualquer um que não seja um ativo importante para os Estados Unidos ou que seja incapaz de amar o nosso país. Terminar com todos os benefícios federais e subsídios para não cidadãos de nosso país, desnaturalizar migrantes que minem a tranquilidade doméstica e deportar qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade que tenha um risco para a segurança e não seja compatível com a civilização ocidental, né? E, bom, assim, ele dizer que vai expulsar qualquer um que cause problemas ou que gere problemas para a civilização ocidental, eu consigo entender isso.
O que eu acho errado é agora ele vai parar com toda a migração do terceiro mundo por conta disso, né? Isso é que eu falo para vocês. Isso não é ruim só para os migrantes, só para nós brasileiros que muitos imigramos para os Estados Unidos. Isso é ruim para o próprio Estados Unidos, né? Que ganha muito com esses imigrantes que vão para trabalhar lá. É lógico. Eu concordo plenamente. Imigrantes que vão para fazer tráfico de drogas, que vão para causar confusão, para fazer terrorismo e coisa e tal, esses é lógico que tem que ser impedidos, né? Mas aí que tá, você está abrindo mão da parte boa por conta de uma minoria que é a parte ruim. Sim, é uma minoria que é a parte ruim, não só nos Estados Unidos, na Europa também. A imensa maioria dos imigrantes que vão para a Europa são pessoas do bem, que querem trabalhar, que querem contribuir para o país. Ah, mas eles são muçulmanos. Alguns são muçulmanos, mas isso não muda o fato da pessoa querer trabalhar, querer contribuir com a economia do país. É lógico, terroristas muçulmanos é outra coisa totalmente diferente. Terroristas de qualquer religião, de qualquer etnicidade, não são bem-vindos, evidentemente, né? E ele coloca aqui que apenas a migração reversa pode curar essa situação. Ou seja, ele pretende deportar mais gente do que aceitar de imigrantes para resolver esse problema, né? Então, como eu disse, ele vai começar com esses países daqui, que devem ser os países mais com foco maior, né? Cuba, por exemplo. Cuba tem um monte de imigrante cubano nos Estados Unidos, né? E, mais uma vez, a imensa maioria deles são pessoas honestas que fazem economia, tornaram Miami uma das principais cidades americanas. A economia de Miami praticamente gira em torno dos cubanos lá em Miami, né? Uma porcentagem enorme da população em Miami é cubana. Aliás, chega a ser engraçado, né? A primeira vez que eu fui a Miami é um choque. Porque ninguém fala inglês em Miami, só se fala espanhol em Miami, né? Você está nos Estados Unidos e não consegue falar inglês com quase ninguém. Mas isso é uma coisa positiva no final das contas. Você tem a economia crescendo ali por conta disso, né? Enfim, o mesmo vale para os outros países. Criminosos, terroristas que vão desses países, evidentemente deveriam ser descartados, né? Mas então, a minha visão é essa, como eu já falei para vocês. Eu sou libertário, eu acho que imigração é uma coisa positiva no final, por mais que tenha problemas, por mais que tenha casos problemáticos. Muita gente critica a minha posição sobre imigração mostrando posts desse tipo aqui, né? A moça aqui é uma política lá da Dinamarca, está falando que a Dinamarca rastreou 321 palestinos que tiveram asilo em 1992. 63% foram condenados por um crime. A maioria foi condenado por um crime, mas só 22% receberam sentença de prisão. Lembra, existe um monte de crime que é crime leve, que é crime pequeno. E quando você está numa cultura que é diferente da sua, é relativamente fácil você quebrar as regras sem querer. A imensa maioria desses crimes que eles foram condenados aqui foram crimes de menor potencial ofensivo. Como é que eu sei disso? Porque eles não foram para a cadeia, só 22% foram para a cadeia. Esses 22% causaram realmente problemas. Eu sempre disse isso. Há problemas? Há problemas. Tem alguns que são criminosos mesmo, né? 55% estavam em benefícios sociais em 2019. Também é esperado nesse caso, porque, de novo, o que acontece nessa situação é que a pessoa que migra é uma pessoa que está em necessidade. Foi assim quando os italianos vieram aqui para o Brasil também. Você acha que vieram os italianos ricos aqui para o Brasil? Se você enche a boca para dizer que é descendente de italiano aqui no Brasil, que é descendente de alemão aqui no Brasil, saiba que você provavelmente é descendente de mendigo italiano, de pobre alemão, de fudido japonês. Quem veio para o Brasil, rico não veio para o Brasil não, meu amigo. Quem imigra é o pessoal que está na merda, né? Com algumas poucas exceções, evidentemente, né? Mas aí a coisa que eu falo para vocês que é o mais impressionante, como é que as culturas se ajustam. Aí, olha só, eles tiveram 999 crianças. Olha só que bacana. Repara, isso é uma coisa que a Europa precisa, mais crianças, né? E dessas crianças, olha só, caiu de 63% para 34%. Já diminuiu quase que pela metade a coisa de crime. Por quê? Porque eles estão se integrando à sociedade dinamarquesa, estão chegando no ponto correto. Mais 2 ou 3 gerações, você não vai conseguir distinguir ele em termos de dinamarquês de outro dinamarquês qualquer lá, né? 13% pegaram sentenças de prisão. Então, só 13% que foram crimes graves de novo. De novo, uma queda significativa em relação aos 22% lá da primeira geração. E só 37% receberam benefícios em 2019. A segunda geração se sai muito melhor que a primeira. A segunda geração já começa a se integrar com o país. A terceira vai estar mais integrada ainda. A quarta também. E cada vez mais, esse é o processo. A Europa foi formada desse jeito. O que hoje o pessoal bate no peito, não,
porque eu sou europeu e não sei o que. Foi formado com um monte de onda de imigração mesmo que chegou lá. O pessoal de Portugal tem um monte de muçulmano que veio ali da época da colonização da Península Ibérica e coisa e tal. É que o pessoal hoje já é, sei lá, a 40ª geração depois desse pessoal, já nem consegue distinguir o cara que era de Portugal originalmente do cara que veio de Marrocos ali, do Califado Omíada, né? E a mesma coisa a França, esse pessoal todo teve imigração, a história da Europa inteira. Imigração é uma coisa positiva. Há problemas na imigração, tem que se tomar cuidado com criminosos? Tem, evidentemente que tem. Eu acho essa decisão do Trump uma decisão ruim. Populista, muita gente vai gostar. Até no Brasil tem gente comemorando, eu não sei por quê, porque né, afeta a gente, né? Se um dia você quiser emigrar para os Estados Unidos, ficou mais difícil para você também aqui no Brasil. Mas enfim, reconheço o direito deles de fazer isso. Acho um erro, mas reconheço o direito deles. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.